Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hoje e Sempre. E como eu estava brincando aqui nos bastidores, a minha pergunta para você é: você sabe o que faz um engenheiro eletricista? Mais ou menos, às vezes, né? Eu também sei mais ou menos o que faz, mas pra gente parar desse mais ou menos e ter 100% de certeza do que faz um engenheiro eletricista, está aqui conosco hoje o Robson Vaz, ele que é presidente da Associação dos Engenheiros Eletricistas aqui de Mato Grosso e também tem, consequentemente, uma cadeira dentro do CREA, é isso, né, Robson? Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Este é o segundo podcast do Robson e eu tenho certeza que ele vai arrasar, gente. Então, para a gente começar, antes de falar da associação, eu queria que você trouxesse um pouquinho do que é, né, o que faz um engenheiro eletricista. Perfeito. Obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui. E o meu segundo podcast, realmente, eu vejo que a gente vai desenvolvendo melhor, né, nossa comunicação e é importante para a sociedade isso. Bom, o engenheiro eletricista, né, não o engenheiro elétrico dá choque. O eletricista, ele é uma profissão fundamental para a sociedade. A gente está aqui num podcast onde tem iluminação, tem eletrônicos, né, todo dispositivo elétrico, tomada. Então, tudo isso depende de um engenheiro eletricista. Então, basicamente, o que move a sociedade na área energética, na área tecnológica, depende de um engenheiro para poder produzir. E eu tenho que confessar a vocês que eu cometi essa gafe, tá? Eu falei elétrico, não foi? Sim. E aí ele me corrigiu e falou, não, é comum. Porque é o que cai na cultura do povo, né? Então, nesse cultural, sentido. Assim, existe também a profissão de engenheiro elétrico, mas é uma outra modalidade, mas é uma questão mesmo de nomenclatura, né? Não necessariamente está errado, mas é mais comum engenheiro eletricista. Muito legal. Agora, essa importância vai muito além só da nomenclatura, né? A associação, ela também é uma forma aí, Robson, de vocês ajudarem os profissionais da área. Falar um pouquinho dessa atuação, do que pode, do que não pode. A questão da fiscalização fica com o CREA, Isso. mas a associação ela vem como uma forma também de abraçá-los, né? Explica pra gente aí como é que funciona essa atuação. A ideia da associação é justamente poder somar as forças dos profissionais que são representados. Porque o CREA, ele faz o papel de fiscalização. Então, basicamente, o papel dele é verificar se existe um responsável técnico para todos os serviços executados por profissionais da engenharia. Então, ele faz essa análise junto à fiscalização, o CREA, e verifica se tem uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica. Ele verifica se aquela anotação tem o profissional adequado. Então, por exemplo, tem um engenheiro agrônomo, ele não pode assinar um projeto elétrico. Então, o CREA ele fiscaliza essas atribuições também. Então, é importante o CREA nesse sentido, porque no final ele atinge, né, a sociedade de uma forma que o serviço da engenharia não leve o risco para a sociedade. Então, basicamente, o papel do CREA. Para a associação, a gente já consegue abraçar os profissionais para que a gente possa qualificar, dar visibilidade, porque o profissional hoje ele é muito isolado, né? Então, assim, a ideia que surgiu a associação foi disso, foi de ter uma associação que pudesse abraçar todos esses profissionais e pudesse dar curso, ministrar palestras, poder melhorar essa bagagem técnica do profissional e também fortalecer essa profissão perante a sociedade, de uma forma que a gente consiga passar para a sociedade a importância que tem de você contratar um engenheiro eletricista para poder fazer o seu serviço. E a gente estava falando um pouco nessa questão, principalmente quando a gente vai fazer uma reforma, uma coisinha, abre aspas, simples dentro de casa, é aquele famoso faz tudo, né? Sim. Que vem e faz ali e nem sempre faz bem feito. E às vezes a associação ela vem para mostrar não só para o profissional, mas também para a sociedade, que esse também é o intuito da nossa entrevista, que existem profissionais qualificados para isso, né? E para que a gente não utilize uma pessoa que, por mais que tenha lá o seu conhecimento, vamos dizer assim, de vida, né, Robson? Mas que pegue alguém que seja de fato profissional naquela área. Isso é muito importante. Com certeza. Porque o risco não é só econômico, o risco é físico. Com certeza. Risco, assim, da elétrica tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o que a gente mais vê é riscos, né, acidentes domésticos, pessoas morrendo de choque, né, justamente porque não tem uma proteção adequada, né, um dispositivo de proteção adequada para aquela residência. Então, essa é uma forma da gente valorizar a nossa profissão
e também mostrar para a sociedade a importância que tem você contratar um profissional adequado. Esse é um dos principais desafios que a associação tem, mas tem outros também? Ou... Sim, um dos principais desafios são esses, até porque isso correlaciona a quantidade de interessados em entrar na área da engenharia elétrica, que também hoje existe um déficit muito grande de alunos. Então, porque é uma faculdade considerada difícil, né, de um jovem que está no ensino médio, ele está procurando uma profissão. Hoje você tem meios de comunicação, meios digitais que conseguem também gerar uma profissão, então a gente está concorrendo muito com isso. Então, assim, o jovem ele analisa isso, né, uma facilidade de trabalhar no meio digital ou na área técnica. Então, assim, a gente precisa mostrar para o jovem que é importante ele também atuar na área técnica. E de que forma que a gente faz isso? Valorizando a profissão, fazendo com que a profissão tenha mais visibilidade, tendo mais visibilidade e a sociedade entenda a importância, você torna você valoriza mais o seu serviço, então você consegue cobrar um preço mais justo. Então a associação ela tá para levar isso para a sociedade. E aí, consequentemente, ajuda também o profissional a ter essa noção, né, de que é importante o papel dele. Então a gente consegue abrir os olhos, né, tanto do jovem que está ingressando numa faculdade, quanto do profissional também que às vezes está aí formado, mas não está atuante no mercado. Existe, você falou dessa questão, né, da busca, da procura pela profissão. Hoje tem dado já de algum déficit nesse quesito. Existe e a inteligência artificial, ela também vem para tirar muita gente de áreas, né, práticas. É importante a gente falar sobre isso, porque existe uma percepção errada da inteligência artificial. No momento que as pessoas enxergam que acham, na verdade, que ela vai tomar o lugar de qualquer profissão. Não vai, de forma alguma. Então, assim, o profissional da engenharia elétrica, pelo contrário, ele contribui, porque muito da inteligência artificial, ela demanda de energia para funcionar, né, ali seus servidores de internet, processadores, então tudo envolve a área elétrica, eletrônica, telecomunicações. Então é impossível a inteligência artificial não seguir com a engenharia elétrica. Olha só, então, assim, legal. Nesse ponto, a gente já tem um balanço de que temos para cada... para a população no geral, a gente tem um déficit de 90% de engenheiros eletricistas. Caramba. Na verdade, de toda a modalidade de engenharia, a gente tem um déficit de 90%, ou seja, a gente era para ter, sei lá, em vez de 100 mil engenheiros, era para ter 1 milhão de engenheiros. Hoje a gente tem nessa base do total do CONFER, né, que é o Conselho Federal de Engenharia, a gente tem um pouco mais de 1 milhão de profissionais nessa base. Mas aí tem agrônomos, engenheiro eletricista, engenheiro civil, mecânico, mas da área elétrica são 130 mil. Seria a menor nesse sentido? É a quarta maior, na verdade. São maior, quase 300 profissões dentro do Conselho de Engenharia. O Conselho Federal tem mais de 300. E aqui no CREA são quase 300. Então envolve geólogo, engenharia de minas e energia, engenharia de aeronáutica. Já entendi porque que o adolescente que está no ensino médio pensa muito. É muita coisa. Muita São muitas profissões. É porque, assim, cada uma é responsável por um projeto, né? Como você bem disse. Então... Só da elétrica são, se eu não me engano, de 10 a 15 modalidades que saem da elétrica. Então tem engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de telecom, engenharia de energia, engenharia... Cada um tem o seu nicho. Ali. Exato. Caramba. E Robson, ser presidente da associação consequentemente, ter esse espaço dentro do conselho, que é um conselho grande, um conselho que a população conhece, né? Quando se fala em CREA, eu acho que é um dos maiores conselhos aqui do nosso estado nesse quesito. O que isso traz assim de diferente na questão de orientação para esses profissionais quererem aderir também a uma associação, né? A associação de vocês, que pelo que eu entendi é nova nesse contexto, né? Isso. A gente, assim, só para falar sobre a fundação, né, a associação, a gente já temos há 44 anos essa associação. Ela tinha uma outra nomenclatura. Nova. Para mim é nova. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Mas foi partindo dessa ideia de que era necessário fazer uma junção, né, de profissionais que pudessem elevar a profissão, né? Então, de certa forma, você consegue unir, é muito mais fácil do que sozinho, né? Então, a associação é para isso.
Então, eu acredito que para o profissional, para a sociedade entender a importância, por exemplo, o CREA, ele foi o que eu disse nessa parte de fiscalização. Através de uma fiscalização, ele consegue verificar os pontos que não tem um responsável técnico, ele autua, né, gera multas para aquela situação onde não tem um responsável e acaba gerando uma oportunidade para quem é formado poder atender aquela demanda. Então, até voltando aqui que eu lembrei só da parte dos técnicos, o déficit que a gente fez um comparativo com a Europa, eles têm 10 vezes mais engenheiros do que o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem muito mais engenheiros do que advogados, né? No caso, E tem fora. advogado, Aqui, hein? muito mais advogados que engenheiros, né? Então, assim, um país, para desenvolver, ele precisa de muito mais engenheiros. Mas isso, de alguma forma, vindo para esse lado mais político, falta, de repente, iniciativas, faculdades? Como é que você vê isso no nosso país? Então, existe sim um déficit de faculdade, mas também muito do interesse do jovem, que foi o que eu falei, nessa parte dele entender que é interessante você cursar uma faculdade como essa. Mas, assim, isso a parte econômica também, ela influencia muito. Então, teve um boom da engenharia que teve em 2012, na época ali da Copa do Mundo, onde muita gente queria ingressar numa faculdade de engenharia civil, elétrica, mecânica, produção, porque justamente existia aquela possibilidade, né? Todo mundo via a chance de você conseguir ingressar no mercado de trabalho nessas áreas. Então, quando existe alguma questão econômica que promove esse tipo de profissão, com certeza a consequência é de ter mais alunos interessados, porque a gente é uma economia, a gente depende de acordo com capitalismo, né? A gente precisa ir direcionado ao que tende a ser mais fácil você faturar, basicamente ganhar dinheiro. Então, aí a ideia nossa é o quê? Mostrar que para a sociedade que é importante você contratar um engenheiro, um profissional qualificado, e para o profissional ou para o estudante, que é importante ele associar e, ao mesmo tempo, ele ingressar, né, no conselho de engenharia, porque até é obrigatório para você atuar. No CREA é obrigatório, exatamente. Né? Eu só sou engenheiro porque eu tenho o registro no conselho. No CREA, se eu fizer qualquer coisa como engenheiro sem ter o registro, eu sou autuado, eu não posso. Eu tenho que ter o registro. E já é diferente da associação, que já é algo que você vai por interesse próprio. Isso, mesmo, e né? a gente precisa promover isso, a gente precisa mostrar para o profissional que é importante. Então a gente tem que, não é vender isso para o profissional, até porque é uma associação que não tem fins lucrativos, a gente não cobra anuidade. Então, assim, para aquele profissional que está em dúvida ainda, a gente consegue colocá-lo sem anuidade. Então, claro, tem outros cursos que a gente cobra, mas dependendo do associado, né, que já tem umas faixas de anuidade, aí ele já consegue ter mais participação, mas de você somente associar, você consegue associar sem custo nenhum. Então, para quê? Para justamente trazer esse profissional, para a gente mostrar para ele que ele elevando a profissão dele, que seria a nossa também como associação, ele acaba contribuindo com essa ramificação da importância de um engenheiro eletricista. Porque é o que mais pega hoje, porque muitos até nem sabem o que faz a profissão do engenheiro, não sabem aonde que ele atua, não sabem o porquê que ele precisa, acha que é só um dinheiro a mais, acha que mas por que eu vou pagar um projeto elétrico, por que eu vou pagar para fazer uma consultoria, um laudo? Então, assim, infelizmente, principalmente a elétrica, a gente até faz umas piadas assim que a pessoa só lembra quando dá apagão da engenharia elétrica em si, né? Porque é isso, é quando você sente a falta, ou quando você sente um problema. Por exemplo, queimei um chuveiro, uma máquina de lavar, porque não dimensionou correto o meu sistema elétrico. E queimar né? um chuveiro nesse friozinho que tá fazendo em Cuiabá não é muito bom, não. Então, assim, gera prejuízo. Então, através do prejuízo que a sociedade vai atrás, eu acho que tinha que ser o contrário. A pessoa tinha que preparar. Prevenção. Uma prevenção, porque, como eu falei, não é só econômica. Tem uma questão, assim, de risco físico mesmo, né? De vida. Então, por isso que é bom a gente ter essa conexão com os profissionais. Então, quanto mais profissionais a gente tiver associado, melhor a gente consegue pulverizar essas informações de que é importante você contratar um profissional. E educar, né, como você falou, pulverizar, educar a população para que ela entenda da importância, né? Que eu quando a Cris sugeriu a pauta, eu trouxe isso para ela. Eu falei, Cris,
A ideia sempre do Hoje e Sempre é que a gente possa, de alguma forma, informar a população de algo que às vezes ela sabe, mas não por completo, ou que às vezes ela não sabe, mas que a gente possa, de alguma forma, estar ali contribuindo para que ela entenda da importância, né? Ah, mas a associação é só para o profissional. Sim, a associação é para o profissional, mas o que a associação traz de benéfico para a Perfeito. comunidade, né? É o que Com agrega certeza. Vou te nesse dar um contexto. exemplo. Hoje a gente teve uma reunião de grupo de trabalho junto com o CREA, Conselho de Engenharia, a Energisa, que é concessionária de Sim. energia, o Corpo de Bombeiros, Major Vilas Boas. Tivemos também representantes da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho para fazer esse grupo de trabalho sobre carregadores de veículos elétricos. Então, assim, isso é uma pauta que atende à sociedade. Então, existe esse grupo de trabalho, existe também outras pautas, outros assuntos que diretamente acabam ajudando. Então, a gente tem conselheiros que são nossos diretores da associação, que têm representação ao Corpo de Bombeiros. A gente também, obviamente, pelo CREA também, a gente consegue trabalhar em diretrizes que, no final, a sociedade acaba sendo compensada por aquela ação. Então, tem muita coisa invisível que a gente faz, porém a sociedade não enxerga. Então, isso aqui é uma oportunidade gigante, que é uma parte da comunicação que a gente precisa fazer com os associados, com a população de certa forma, mas é justamente isso. A gente já atua em muitas frentes, porém, muito assim, a sociedade acaba conquistando, né, tendo esse benefício, mas não sabe o porquê. Então, por exemplo, igual voltando sobre a elétrica, quando dá um apagão, mas não sabe que tem um pessoal do operador nacional lá operando, fazendo, igual teve muito isso quando o Jogo do Brasil, né? Teve um pico muito alto de consumo nos intervalos dos jogos, então isso aí é um terror lá no centro de operação. Então são profissionais da área elétrica que fazem isso acontecer. Então são os invisíveis. Inclusive eu até fiz um artigo sobre uma revista dizendo os invisíveis do agro. E era uma parte que eram as profissões que precisam ter no agronegócio e que, de certa forma, não são tão valorizados como agrônomos. Não claro, são vistas, não são né? tão vistos, mas, obviamente, o agrônomo tem sua participação grande, né? Mas eu quero dizer que, sim, todo mundo tem uma parte disso. E o engenheiro eletricista, com certeza. Então, para você fazer irrigação com pivô, você ter um silo lá, um armazenamento, você ter uma secagem de grãos, tudo isso depende de energia. Então, aí isso gera a energia que gera os grãos, que gera o alimento, que vai para sua mesa, para a indústria, né, que vem no mercado e você vai lá e compra. Então, tudo isso a engenharia elétrica faz parte. E você falou dessa questão dos carregadores de celular, são aqueles que a gente hoje encontra... Carregadores veiculares. Veiculares, são Isso. aqueles que a gente encontra na rua, nos postos de gasolina. Isso, exatamente. Querendo ou não, é algo novo, isso, né? Então, aí justamente por ser novo, existe muita dúvida. E aí muitos condomínios, principalmente, vêm procurar a gente. Então, a gente precisa criar essa diretriz, essa normativa, para que possa pautar isso de certa forma, por exemplo, um condomínio para os condôminos. Porque todo mundo que tem carro elétrico num apartamento, ele quer colocar um carregador para ele. Então, isso ele é mais pesado, existem diferenças. Tem que ter previsão, porque se você coloca uma instalação qualquer, é igual na sua casa, você colocou um chuveiro a mais, isso já vai dar interferência no seu alimentador de energia. Então, para o carro elétrico é muito pior, porque você tem um consumo, por exemplo, um carregador de 7 kW, 7.4, ele, para carregar um carro, ele demanda 7 horas, um exemplo. Nossa. Um carro Mini Dolphin, por exemplo. E 7 horas é a mesma potência de um chuveiro. Imagina um chuveiro elétrico na potência máxima durante 7 horas. O cabo, se não for bem dimensionado, vai esquentar bastante, vai perder isolação. Então, assim, isso foi necessário porque muita gente colocando os carregadores veiculares e outros estados já estão fazendo. A gente, né, como é novo, mas de certa forma a gente está correndo para fazer o melhor e o mais rápido possível isso. Isso vai ter alteração até na forma elétrica de uma casa, por Sim. exemplo. Se eu hoje tenho um carro elétrico, tenho energia solar na minha casa e quero colocar, eu tenho que mudar alguma coisa? Isso Como não que é só para condomínio, é para residências também, pontos comerciais. De todos os tipos, eles precisam seguir essa normativa. Então, claro que já existe... Que está sendo construída. Isso, já existe uma ABNT, uma NBR referente a carregadores elétricos, sabe, né?
Existe também a BNT 5410, que é o comum para proteção do sistema elétrico, né, de instalações elétricas de baixa tensão. Mas, assim, para especificamente como instalar, para quem é técnico, não teria tanta dificuldade. Porém, para um condomínio que ele precisa mostrar para o seu condômino ou para uma residência, a pessoa entender por que ele é necessário, essa cartilha ela acaba indicando a necessidade dos itens. Então, ele é um pouco técnico, essa cartilha, mas também de instrução. Instrução para quem tem um carro elétrico. Então, a partir do momento que a pessoa compra um carro elétrico, ela vê uma cartilha no estado de Mato Grosso para dar uma referência de como fazer essa instalação, ela já consegue enxergar que, por exemplo, lá na cartilha vai estar: contrate um engenheiro eletricista para poder dimensionar o seu carregador veicular. Então, isso aí ele já vai entender. Então, não é para ele saber montar o carregador dele. Mas é para ele saber como buscar um profissional adequado. Se você teve dinheiro para comprar o carro, tenha dinheiro para comprar sim, e muitos carregador. Muitos carros já vêm com carregador, né? Eles acabam dando como bônus as montadoras. Mas é mesmo a instalação, a informação, precisa informar para a concessionária de energia, aqui Energisa Mato Grosso, né? Então precisa mostrar: Energisa, eu estou aqui colocando um carregador veicular. E então, o que isso interfere na Energisa? Total. A partir do momento que ela sabe. Porque, por exemplo, assim, você tem um circuito numa rua, onde tem um transformador. Se todas as casas tiver um carro carregando, esse transformador não vai suportar. Aguentar. Então, ela precisa prever isso via departamento de manutenção. Então, ela consegue enxergar: olha, aqui nesse bairro já veio tantos projetos de carregadores, então eu preciso aumentar o transformador da minha rua. E é o que a gente vê muito de transformador, muitos noticiários, principalmente no período de seca no nosso estado, que não suportam, que pegam fogo. Todo esse processo nesse período, principalmente noturno, que vamos colocar aí, as pessoas estão em casa, ar-condicionado ligado na potência maior. E aí, como você disse, é uma rua com todas essas casas, com 2, 3 ar-condicionado. É nesse contexto também que eu trazendo para uma realidade um pouco mais perto da população que não tem carro elétrico. Exatamente, exatamente. E isso é necessário, porque principalmente em bairros que não são planejados, existe quase todos. Quase todos. Com exceção de condomínio, basicamente. Exatamente. Com exceção de condomínio, todos os bairros, eles começam com uma potência menor e isso vai aumentando gradativamente, porque a previsão da concessionária é que cada casa vai ter 2 cômodos. Antes nem tinha ar-condicionado, na maioria das vezes, né? Era só um chuveiro de 4.500 watts. Quando era, né? Quando é elétrico ainda, né? Isso. A cultura aqui é diferente. Lá no sul, o chuveiro Ah, tá, você diz o chuveiro, né? Sim, aqui já é bem... A cultura é bastante do elétrico. Do elétrico, né? Nesse sentido. Agora, vamos falar um pouquinho dos eventos passados de vocês, embora... Foi de uma gestão anterior à tua, mas um trabalho que ficou, né? Que vem gerando frutos aí, que é, por exemplo, o livro, o evento, o congresso que teve. Sim. E a importância disso não só se tratando do evento em si, mas também um chamariz, né? Esse livro mesmo. Queria que você falasse um pouquinho desses eventos últimos aí realizados pela associação. Vamos colocar pela associação, né, Robson? Claro. Nesse sentido. O evento, primeiro teve o livro, né? São papéis que a associação faz para poder pulverizar a história da associação e, de certa forma, preservar a história, né? Porque, por exemplo, a nossa associação foi fundada em 1981, 82. Foram professores na época, estudantes da UFMT. O nosso primeiro conselheiro do CREA Mato Grosso foi o nosso ex-governador Mauro Mendes. Ele também foi presidente da associação, que antes era AME. Então, a ideia do livro surgiu da necessidade de preservar a história da AME, que é a Associação Mato Grossense dos Engenheiros Eletricistas. E aí, como que era 2E no final. Isso. E aí, como teve a mudança, porque a gente agora está sob a Associação Nacional, a Associação Brasileira, então a gente preservou, a associação ainda continua estadual, existe todo o nosso estatuto, manteve, né, tudo relacionado à associação, mas o nome a gente queria preservar. Então, uma forma
da gestão antiga preservar isso foi do livro, né, que a Cris ajudou a desenvolver também, junto com A Cris, para quem não Adriana sabe, é Cell. assessora da associação, Sim, a pediu, nossa fala jornalista. sobre o livro, vamos falar sobre o Claro, com livro, sim. certeza. Foi um muito bom, foi muito bem promovido. E o Sinase foi utilizado para isso também. A gente aproveitou, distribuímos vários Que é o exemplares. congresso. Isso, o congresso de energia, que tem a cada 3, 4 anos eles vêm para Cuiabá e tem premiação também. Então foi muito bom a gente poder desenvolver isso. Então, assim, a história a gente consegue, né, mostrar no livro tudo, todo o processo que foi, a dificuldade, né? Então, assim, eu analisando assim no contexto histórico, não na minha como minha gestão, mas assim foi uma associação que pelo menos no começo eu posso dizer teve muito empenho. O pessoal soube conduzir muito bem, os professores da UFMT, alunos, né? Essa época antes do ano 2000 teve bastante história. Então, assim, foi um empenho muito grande. Eu sei como hoje eu estou na gestão da associação, eu entendo que não é fácil, mas assim, pelo menos se a gente quer, né, se propõe nesse papel de gestor, e a diretoria, com certeza, eu não posso deixar de agradecer minha diretoria. Eu tenho 7 diretores, né, eu e mais 6. Também temos diretores conselheiros fiscais e conselheiros deliberativos, então, assim, que me ajudam muito. Então, uma associação que tem a diretoria atuante, ela é muito mais efetiva. E eu tive essa sorte. Minha galera é 10. O Robson, para quem quer aí conhecer mais engenheiros, os engenheiros eletricistas, estudantes, como você falou, quem já está aí na profissão, quer conhecer mais a associação, de repente Perfeito. se associar também. Sim. Fala um pouquinho pra gente aí o que ele precisa, Sim. onde é que vocês ficam, tem A sede? gente tem sede hoje, tem uma sala compartilhada no Conselho de Engenharia, no CREA, fica na Avenida do legal. CPA. Mas para quem quer associar, pode entrar no site, a gente tem um site, tem um formulário que você preenche e coloca... O site é abmt.org.br. Eu só não lembro se tem uns traços ou não, você me perdoe. Mas eu peço para colocar depois. Tá? Pode deixar. O Instagram também tem um link para poder entrar, que o Instagram também é ABMT, tudo junto. E o estudante, no caso, ele coloca, a partir do 8º semestre, ele pode colocar o atestado de frequência, ele já consegue participar. E o profissional, ele coloca lá tanto o certificado, né, de conclusão do curso, ou o próprio diploma, que a gente consegue também colocar o associado. Para a gente finalizar, a gente trouxe um pouquinho essa questão da inteligência artificial como algo positivo, né, dentro da profissão de vocês, mas como profissional da área, eu queria que você falasse qual que é a sua visão do futuro da profissão, daqui 10, 20 anos, como é que você vê? Você falou dessa questão do déficit, infelizmente, que a gente tem, mas você também trouxe um ponto positivo, né? Sim. Que a inteligência artificial vai precisar aí desse profissional. Qual que é a sua visão do futuro da profissão? Não, o futuro, eu confesso... A Deus pertence. A Deus pertence, mas eu confesso que é preocupante. Mas não é preocupante no sentido de falta econômico, mas da falta do profissional. Por quê? A economia só gira se tiver um profissional por trás. Por exemplo, de Mato Grosso, a gente tem um déficit enorme de energia. Então, para você industrializar um estado como o nosso, que existe várias chances da gente ser um dos maiores economias do Brasil como estado, para você ter essa economia da forma que a gente precisa, a gente tem que precisa de estrutura energética para atender tudo isso. Então, assim, a gente tem esse déficit já, ou seja, as pessoas precisam enxergar que você precisa buscar a engenharia elétrica como profissão para poder ajudar a gente nessa ascensão da economia do Estado. Então, assim, é muito importante a profissão da engenharia e daqui 10 anos fica mais preocupante isso. Por isso que a gente está aqui pedindo bastante mesmo para o pessoal entender a importância que é não só associar, mas também para quem não é profissional mesmo da área, buscar se inteirar mais, buscar informar como a engenharia elétrica é importante como profissão. E a gente quer valorizar a profissão para você ser bem remunerado de uma forma que você goste, não só do que você faz, mas também
do ganho, do né? que você Do que recebe, você né? recebe. Isso aí. Tudo é por amor, mas também tem um preço, né, É. meu amigo? Gente, o Hoje e Sempre dessa semana fica por aqui. Eu espero que o nosso bate-papo tenha aí, de certa forma, te auxiliado melhor a entender mais a profissão. Você aí que, de repente, quer conhecer mais a ABE, né? E você que é estudante, que, de repente, tem que ser bom em matemática? Tem que ser bom. Então, você que é Tem bom que em ser bom. Eu tô fora. Eu fugi da É. matemática no ensino médio, no ensino fundamental. Só sei contar dinheiro. Mas, ó, você que é bom de matemática, de repente é uma grande opção, né? Sim, com certeza. Grande opção aí de profissão. Obrigada, Robson, pela tua Obrigado também pelo participação. convite. Mais alguma coisa para você pontuar? Sim, é só agradecer mesmo o espaço, a oportunidade e eu continuo fazendo essa ressalva para o pessoal que não é associado, para quem é estudante e está ainda indeciso sobre a profissão, podem entrar junto com a gente, confiar na engenharia elétrica, que é uma profissão muito boa. E é elétrica, né? Engenharia elétrica, engenheiro eletricista. Não, como é que eu Não, falei? elétrico, engenheiro elétrico. Elétrico, né? Tá vendo? Vou dar choque em vocês, isso sim. Gente, obrigada. Até a próxima edição do Hoje e Sempre. Valeu!